Eu não aguento mais os meus filhos. Ai, que loucura! Eu não aguento mais essa quarentena. Gente, é casa, é comida. Você acaba um almoço, a criança já está pedindo lanche. Toda hora está com fome. E trabalho da escola? Gente, não aguento isso não. Como é que essas professoras aguentam? Que loucura! Não tá fácil, né? E os trabalhos? É muito trabalho. Não tô dando conta, não. A criança não presta atenção em nada. Ó, os coleguinhas estão muito mais adiantados do que ele. Não sei mais o que eu faço. Se bota de castigo, se tira a televisão, não presta atenção. Tá difícil, né? Muito estressante. Mas e eles? Você já parou para pensar como tá sendo para eles? Como tá sendo difícil para o seu filho? O que ele está pensando? Ou melhor, o que ele está sentindo nesse momento? Em relação a você, está sendo difícil para todo mundo. Eles também estão passando por um momento muito difícil. Não foi só você que teve sua rotina mudada. Eles também estão sentindo. Eles não podem ver os amigos, eles não podem ir na casa do amigo, o amigo não pode vir na casa deles, eles não podem ir nem no parquinho, dentro do prédio, no lugar que eles moram, ou na praça, enfim. Eles estão com a rotina completamente tolhida, digamos assim. Eles se resumem a dentro de casa. E a escola? Nossa, essa então, que falta que faz. Para muitos é a parte mais difícil. Sabe por quê? Porque a escola é o lugar deles. A escola tem a cara deles. Na escola eles podem correr, eles podem brincar, tem os amigos, são várias pessoas da idade deles que são referências também e que tem amizade sim. E eles podem criar, gritar, inclusive vivenciar e vencer os seus limites. Coisa que muitas vezes, com pai, mãe, cuidador ou familiar mais distante, então, aí é que não deixa mesmo. Não sobe, não pode, vai machucar. A criança não pode vivenciar as descobertas, até mesmo as frustrações. Eles precisam disso. Outra coisa que tem na escola, a aula de movimento. Essa é a melhor de todas. Sabe por quê? Não é aula de recreação, de lazer, não. Eu vou falar para você que a aula de movimento, eu digo que é a mais importante, se não, dependendo da idade, é tão quanto as outras. Jamais menos importante, porque ele vai trabalhar esse corpo, e esse corpo precisa ser trabalhado. Nossa vida é assim. Primeiro é o movimento, a gente nasce, a primeira coisa é o movimento, depois é que vem a linguagem, e depois é que a gente vai amadurecendo e vai linkando o movimento com a linguagem. É que eu domino o que eu faço com o que eu penso com o que eu vou fazer. Então, é super importante, é esse corpo que vai mostrar as minhas emoções. É através dele que eu aprendo, é tão rico. E esse corpo, se ele não vivenciar certas coisas, esse corpo que não para, né? Tem uma razão para esse corpo não parar. E se ele for parado, se ele não vivenciar,
ele vai viver eternamente na dependência dos outros. Ele precisa cair, levantar, ele precisa aprender. É vivendo que ele vai aprender. E eu quero te convidar a pensar um pouquinho sobre isso. E você tem que permitir essa criança explorar esses movimentos. Se ela não explorar, se ela não se machucar, ela não vai entender o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode. Ela precisa ter esses momentos, ela precisa se frustrar para ela aprender. A gente vai se frustrar a nossa vida inteira. Nossa vida não vai ser um arco-íris, não é verdade? Então a gente precisa aprender. Eu quero te convidar a refletir como você está agindo com seu filho nesse momento tão difícil. Um momento que vocês estão muito mais tempo juntos, né? Nossa, olha quanto tempo a gente já está nesse isolamento. Como você tem falado com ele? Tem paciência? Eu quero te convidar nessa nova rotina a você tirar um tempo de qualidade. Pode ser um tempinho curto, mas tirar um tempo só para o seu filho, para a sua filha. Para brincar, para deixar ele criar. Pergunta para ele o que ele quer fazer. Deixa esse cérebro pensar. Não dá tudo pronto. E outra coisa, aceita a ideia dele. Para você pode ser boba, mas para ele não. Para ele é uma super ideia, é a inovação, é o que ele acabou de criar. Valorize. Valorize esse momento, tá bom? A gente está tão preocupada com a educação, com a escola, mas às vezes você passa tanta atenção para a criança que esse cérebro não aprende. O cérebro aprende o que dá emoção, o que traz motivação. E muitas vezes dentro dessa brincadeira você vai ensinar muito mais. Dependendo da idade, você pode brincar com jogos de raciocínio lógico, jogos de construção. Tem um quebra-cabeça, gente. O quebra-cabeça é maravilhoso. Você pode brincar com várias idades, tem níveis diferentes. Só um exemplo que eu estou dando, jogos de construção educativos tem os mais variados. E mais, se você pesquisar na internet, você vai fazer algo melhor ainda. Você vai criar junto com ele. Te garanto que esse vai ter muito mais valor. E a reciclagem? Trabalha com reciclagem. Faz um brinquedo junto com ele. Por mais simples que seja, para ele vai ter muito mais valor do que aquele que veio de fora, do que aquele brinquedo caro, que para ele isso aí não faz a menor diferença. Inclusive eu vou te dar essa dica também. Ensine o valor das coisas e não preço, tá bom? Ele aprendendo o valor, ele vai valorizar não só as coisas, mas as pessoas também. E as pessoas não tem que ter preço, né? Tem que ter valor. Então, ensine isso para eles. O cérebro, ele está sendo estimulado e preparado para receber os conteúdos através dessas brincadeiras. Se não for o próprio conteúdo, né? Através desse jogo. Se não for o próprio conteúdo, tem tanto jogo aí, educativo, como eu falei, que vai ensinar a matéria em si para essa criança. Mas se não for também, é um momento que vai estar preparando, ele vai estar sendo exercitado, esse cérebro, para receber esse conteúdo, que a gente precisa também ter essa descarga, né, de adrenalina, que é muito tenso. Agora em casa, então, nossa, eu tô com pena dessas crianças,
e das mães também, porque elas não estudaram para isso, elas não dominam. Eu sei que está sendo muito difícil e é por isso que eu venho aqui gravar esse vídeo, para te ajudar, para pedir para você colocar amor. Quando a gente coloca amor, tudo flui, tudo fica mais fácil, tira o peso dessa responsabilidade. Não é culpa da escola, não é culpa de vocês. Não vamos viver um dia de cada vez e não vamos descarregar em cima deles, tá bom? Faz o seguinte, traz essa emoção positiva, surpreendendo seu filho, sua filha, que muitas vezes a gente está tão estressado e passa muito tempo brigando, reclamando, não é? Surpreende ele nesse momento de brincadeira ou num café da manhã. Faz um piquenique, mesmo que sejam só vocês, faz um piquenique no meio da sala, faz um café da manhã, um café da tarde, com a mesa posta para ele. Use os personagens preferidos. Nossa, mas isso vai ter um valor, vai te fazer tão bem pro emocional do seu filho. Faz isso, vai por mim. Olha, eu quero foto. Eu quero ver e quero saber o que seu filho achou, tá bom? As crianças, é preciso a gente entrar na loucura delas para trazê-las para a nossa realidade, entende? As crianças que brincam, elas têm mais saúde. Saúde física, saúde emocional principalmente e psíquica, né? E as crianças que brincam com os seus adultos, essas, além de mais saúde, elas têm mais facilidade cognitiva, elas têm mais facilidade de raciocínio, de pensamento. Olha quão importante é. Vocês não fazem ideia. Então vamos brincar mais, vamos deixar a criança trazer a brincadeira, tá bom? Não vamos levar tudo prontinho, não. Isso também é muito importante, deixar elas criarem e valorizar. Valoriza essa conquista, valoriza essa criação, vibre junto com ela vai se sentir muito importante. E deixa ela realizar novas experiências. Coisas que muitas vezes a gente, pela nossa super proteção, a gente acaba impedindo dessa criança conquistar, dessa criança crescer, avançar. Então, deixa ela explorar. Você já viu as crianças pequenas como gostam de rodar até ficar tonto cair? Pra gente é uma loucura, né? Nossa, que maluquice. Mas pra ele, gente, pensa bem. Pensa na sensação que é quando você tá tonto. Olha, sai do seu controle. Que sensação maravilhosa. Eles estão se descobrindo. Estão descobrindo o próprio corpo. Então deixa rodar, só dá segurança. Mas não manda parar. Sabe? Cada vez que você manda parar, cada vez que você bloqueia uma descoberta, você está bloqueando um pesquisador, um investigador, que pode ser lá na frente um grande cientista até, ou não. Ou simplesmente uma pessoa que gosta de buscar, que gosta de conhecer, que vai atrás do que ele quer, do conhecimento. Isso é tão importante, seja lá para que área for. Isso é muito importante, então não tira isso deles, não. Eles estão completamente fora da rotina, tudo é dentro de casa, não é a mesma coisa através de uma tela, não é mesmo? Por mais que esteja vendo a professora, vendo os coleguinhas, não é a mesma coisa. Então, tenta criar uma rotina junto com ele dentro de casa. Traz seu filho ou a sua filha para realizar alguma tarefa junto com você e deixa ele participar. A criança adora lavar louça, por exemplo. Deixa lavar, claro, você não vai colocar a louça toda do almoço. Coloca
uma canequinha, os talheres, que não tem problema, né? Coloca, deixa ele lavar. Meu filho, ele quer lavar para lavar um copo. Ele faz uma espuma que fica assim, a esponja. Leva mais tempo passando o sabão na esponja do que propriamente lavando o seu copo, o seu pratinho. Mas ele está brincando, ele está sentindo a sensação térmica, o gelado, o escorregar da mão. Tudo que a criança faz tem significado. E essa mãozinha segurando a esponja, escorregando e tendo que equilibrar, segurando o copo. Eu quero que ele lave super bem uma louça? Não, não é isso que eu estou preocupada. Mas essa mesma mãozinha que está lavando o copo, que está segurando a esponja, é a mão dominante, a não dominante, a que vai segurar o caderno, é a que vai segurar o lápis. E todo movimento que ela precisa, que ela faz, vai estar refinando esses músculos da mão, essa musculatura, essa coordenação motora fina. Tudo que faz é importante, o movimento é super importante, do mais mínimo que seja ao mais amplo, que é o que eles mais gostam, né? De explorar o corpo por completo. Então não tira isso deles, deixa eles fazerem as atividades mais simples que sejam, mas deixa eles fazerem. Outra coisa que é muito legal, faz uma receita com eles. Nossa, você trabalha matemática, você trabalha a linguagem, você trabalha tanta coisa numa receita, os aromas. E nosso corpo é sensorial, tudo ou o cheiro, o tato, as texturas, tudo vai mandando mensagem para o nosso cérebro, tudo está trabalhando o nosso cérebro, está preparando esse cérebro para o conteúdo, que é algo que a gente se preocupa muito, né? Com a escola, com a aprendizagem, com a matéria, mas tem tantas outras coisas que vão enriquecer essa criança. Na receita você vai trabalhar a fração. O que é 1/4 da xícara? Mostra para ele, não é só fazer a receita. Vai fazendo e vai conversando, vai mostrando o que é, o que acontece, como que acontece. Isso se torna um momento tão gostoso de dividir com eles. É matemática pura, peso, a medida. Nossa, é muito rico, muito rico. Não só ali na receita, mas em tudo que você fizer, explica o porquê. Dê sentido para as coisas. Dá sentido àquilo que ela precisa aprender, faz ela buscar as etapas para o seu próprio desenvolvimento. Olha que riqueza. E, como eu falei, o cérebro absorve o que dá prazer, né? A emoção, ela traz o prazer. O prazer vai trazer o aprendizado. O aprendizado traz os bons resultados, são a consequência. E isso tudo vai trazer, sabe o que? A autoestima dessa criança. Olha aí, recheado de emoções positivas. E olha mais uma importância. Como que a gente reconhece as emoções, o comportamento da criança? Através do corpo. Olha a importância do corpo, do movimento, né? Então, estejamos atentos. E minha colinha. Conversem mais, briguem menos. Muitas vezes a gente fala com a criança
querendo que ela saiba uma coisa que a gente nunca explicou. E a gente fica estressada, com raiva, às vezes está naquela agitação e acaba descontando, né, numa pergunta que a criança faça. Então, ó, respira fundo antes de soltar um grito, antes de responder de forma grosseira, porque tudo isso vai nutrindo. Tudo isso vai nutrindo esse cérebro, não só as emoções positivas, como as negativas também. As experiências negativas também ficam, também vão ser usadas. Então, conversa. O porquê não é uma afronta quando a criança pergunta. Desculpe. Por que não? Por que não? É porque ela quer saber. Significa que ela não sabe. Não significa que ela está te afrontando. E muitas vezes a gente acha que é uma afronta. Diálogo é tudo. Converse, converse e converse. Não é... Nunca use. Já te falei 3 vezes. Fala a quarta. Às vezes ela estava prestando atenção em outra coisa. Acontece. Tem muitas coisas que você precisa ouvir mais de uma vez, não tem? Tenho certeza que tem. Às vezes um simples passarinho que passou já tira a atenção. Então, meça as palavras porque elas não voltam. As palavras têm muito poder, ok? E a gente não tem que ganhar no grito, tem que ganhar no amor. Não é verdade? A criança, ela precisa de 3 coisinhas: afirmação, proteção e limite. O que é afirmação? Afirmação, aí as palavras positivas. É você mostrar para ela quanto ela é especial. Você fala que ela é capaz, que ela é muito inteligente. Aí, quando eu falei que você tem que vibrar com o que ela faz, entra aí nas afirmações. É você valorizar o que ela faz, valorizar o seu filho, né? E a proteção? Proteção é o cuidado. Lembra do piquenique? É um cuidado que você está tendo. É uma surpresa, é um agrado, mas é também um cuidado. É você mostrar o quanto você está se importando, o quanto você quer vê-lo feliz. É você dizer: eu estou aqui do seu lado. O que acontecer com você, eu vou estar aqui. Você pode contar comigo. Sabe? Isso tem um poder. Você é seu porto seguro do seu filho, da sua filha. A pessoa com que ele pode contar. Não ter medo de contar. Ter confiança. E limite, como a gente sabe, é dar limite. É dar um não. É um não pode por isso, por isso, por isso. Não é porque não, né? Mas tem que ter um não. A criança precisa e pede limite. Quando o pai é muito permissivo, o cuidador, ela testa até ter o limite. Olha só. Então isso é muito importante. É você mostrar e não ceder. Não é agora porque não, ai não, tá bom, vai. Não pode. A criança precisa do limite. Senão ela vai te testar e ela vai te ganhar. Não permita, seja firme. Lembrando que firmeza não é rudeza.
não é para ser rude, é para ser firme. A emoção, ela é a base da construção do edifício da razão. Isso é Antônio Damasio que diz. A emoção é a base da construção, é a sapata, é ali, ó, a base, o alicerce do edifício da razão. Ela tem um papel importantíssimo na constituição da personalidade desse indivíduo. Como eu falei, não é só da criança. O adulto é formado quando ainda é criança. É a base que você está dando. Ele vai carregar essa base até ele ser um adulto. Um indivíduo, um cidadão, ele vai carregar para a vida. Olha a importância, olha a seriedade das suas atitudes, a influência que tem na vida do seu filho e da sua filha. E quando você educa a base da emoção negativa, o que é a emoção negativa? Quando você tem traumas, quando usa palavras ao invés da afirmação, são palavras negativas. Você não sabe nada, você não vai dar em nada, você não faz nada direito, você nunca encontra nada, nada que eu te peço você faz. Essas são as palavras negativas. A agressividade também é uma forma de agressividade, porque a agressividade não é só física. Tem muitas palavras que machucam muito mais do que a agressão física. Nós sabemos disso, né? Porque nós sentimos, todos nós, não só a criança, não só o adulto, mas a minha preocupação maior com a criança é porque o que ela está recebendo é que vai nutrir essa personalidade, é o que vai nutrir esse cidadão, esse adulto, esse indivíduo que vai conviver com outras pessoas na sociedade, né? E o outro muitas vezes não quer saber, não vem escrito, não tem um chipzinho, né, um QR Code que bota em você e diz, olha, eu sou assim porque eu tive essa criação, foi o que eu tive. Não tem. E olha quanto sofrimento causa. Você já passou por muitas situações. E a gente quer sempre algo melhor para o nosso filho. Eu quero que o meu filho tenha uma educação melhor do que a que eu tive. E é por isso que eu estou aqui falando com você. Para você ter esse cuidado, para você respirar, pensar e mais ainda, e mais a fundo, pesquisar mais. Porque a gente pesquisa sobre tantas coisas, menos sobre educação, que é assim a matéria, é a função mais importante do universo, da vida, é educar.